Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia onde a graça do Senhor nos alcançou e temos o privilégio de estar diante da santa presença do Senhor, para estar glorificando, para estar exaltando e para estar bendizendo o santo nome do Senhor. Meus irmãos, hoje estaremos abordando a respeito de uma mensagem bastante rica e bastante importante nos dias atuais, que é o ensino sobre a pureza interior. E para esta mensagem estaremos usando como base o livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Estarei fazendo a leitura. Se vocês estiverem com a Bíblia ao seu lado ou perto de vocês, abram para entender melhor e compreender melhor o que eu estou lendo e assim está facilitando o entendimento da mensagem. Leio. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém. Para ver Jesus, lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem aos mandamentos de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar os seus pais. Com isso, vocês anularão a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Irmãos, essa é uma mensagem bastante rica e estaremos meditando nela. No capítulo 15, no verso 1, quando Cristo estava se alimentando, fazendo uma refeição juntamente com os seus discípulos, alguns líderes religiosos e fariseus se achegaram diante de Cristo e olhou aquela situação dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, comendo sem lavar as mãos. A lavagem de mãos para os líderes religiosos, para os fariseus, era um rito bastante importante, pois se eles não lavassem as mãos e eles comessem algo, eles estariam, na compreensão ideológica deles, eles estariam se contaminando. Ou seja, se um fariseu fosse no mercado e comprasse algo de alguém que não fosse judeu, o que eles achavam? Ah, se eu comer esse determinado alimento que aquele pagão comeu, me vendeu para mim, eu irei ser contaminado, pois ele é pecador. Eles tinham essa compreensão. Por isso que todas as vezes quando eles chegavam de algum lugar, a primeira coisa que eles faziam era fazer a lavagem de mãos. Então, quando esses fariseus e líderes religiosos olharam para Jesus e viram os seus discípulos comendo a refeição, sem ter feito essa cerimônia, eles vão indagar a Cristo: mas por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que eles desobedecem à tradição religiosa? Mas Cristo vai responder eles novamente e vai perguntar a esses homens: e por que vocês desobedecem às tradições e aos mandamentos de Deus?
Esses homens religiosos, os fariseus, eles obedeciam conforme a sua própria lei, conforme a sua própria ideologia e convicção, mas rejeitavam os mandamentos de Deus. Viviam uma linha completamente distante da lei de Deus. Eles criavam próprias leis e se indagava e vivia debaixo das suas leis, mas não da lei de Deus. Por isso Cristo vai indagar ele. E por que vocês desobedecem à lei de Deus? Por que vocês desobedecem as tradições? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam deturpando a lei de Deus. Na lei de Deus, quando Moisés recebe as 2 tábuas da lei, é mandamento: honrará o seu pai e sua mãe. E quem insultar o seu pai ou sua mãe será executado. O que esses homens faziam? Eles falavam assim: não, vocês não precisam seguir isso. Mas se vocês chegar ao seu pai e dizer: sinto muito, eu não posso ajudar vocês, pois a minha oferta, em vez de que era para dar a vocês, eu vou entregar a Deus. E assim eles estariam longe, eles não precisariam seguir este mandamento. Eles começaram a inculcar esses mandamentos oriundos na cabeça daquelas pessoas. Ou seja, eles estavam deturpando a lei de Deus. Eles estavam anulando a palavra de Deus. Eles estavam completamente excluindo a palavra do Senhor. Então Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer: vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês. Isso está presente em Isaías 29:13. Cristo vai mencionar um texto de Isaías, do capítulo 29, versículo 13, e vai apontar que eram esses homens que o profeta Isaías estava apontando. Olha o que ele vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que Cristo estava dizendo? O que Isaías estava querendo dizer? O que Deus estava querendo dizer? Este povo, esses fariseus, me honram apenas com seus lábios, com suas artimanhas, tentando deturpar a minha lei, mas o coração deles está longe de mim. O coração desses homens estavam longe de Deus. Faziam próprios ritos para si, diziam que criam no Senhor, que criam em Deus, que serviam a Deus, mas o coração deles estava completamente longe de Deus. E eu faço uma pergunta aos irmãos: como que tem sido o seu coração? Você tem honrado o nome de Deus apenas com os seus lábios? Você tem dito que crer, porque crer todo mundo crê. Todo mundo crê. Tiago, no capítulo 2, ele vai abordar a respeito disto, acerca da fé. Ele vai dizer que até os demônios creem e tremem de medo. Até os demônios creem. Até os demônios creem em Cristo, que Cristo veio à terra. Existem pessoas que honram apenas com os lábios, que diz que crê, mas o coração dessa pessoa está longe de Deus, e o coração dela está próximo do mundo, e não de Deus, e não de Cristo. Seu coração tem estado dessa forma? Você tem apenas honrado o nome de Deus com sua boca, com seus lábios, mas por dentro do seu coração, o seu coração tem estado em outro lugar? Como tem estado o seu coração? Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Esses homens, esses fariseus, as adorações desses homens eram uma farsa. Para vocês entenderem, irmãos, eles não oravam assim em particular. Poderiam até orar, mas era uma oração fria. Eles gostavam de orar em público para que quando as pessoas viessem ver aquele fariseu olhar no meio da praça, e o que aqueles homens falariam?
Nossa, que homem piedoso, que homem que é zeloso pela palavra de Deus. Mas o coração deste homem estava completamente distante de Deus. Quando jejuavam, ficavam diminuindo o rosto, murchando o rosto para mostrar que estava jejuando, para que as pessoas viessem dizer: você está jejuando. Esses homens eram desta forma. Eles criaram mandamentos completamente errôneos e dizendo que era a palavra de Deus. Estavam colocando suas próprias tradições acima da lei de Deus. Olha o grave erro que esses homens estavam cometendo. A grave heresia que esses homens estavam cometendo. E tem muitas pessoas que são assim. Pessoas que colocam suas ideologias morais acerca de Deus acima da própria lei de Deus, acima de Deus. Tem um Deus para si, como aqueles homens do Antigo Testamento, adoravam Baal, Moloque. Tem pessoas que são desta forma. Pessoas que adoram o seu próprio Deus alojado, o ídolo de seus corações, mas não adoram ao Deus verdadeiro. Ou seja, se alguém que me escuta e que acredita que apenas que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas Deus também não é fogo consumidor, que Ele não também despeja ira sobre o ímpio. Se você não crê na ira de Deus, se você não crê nos outros atributos de Deus, e você se coloca apenas um atributo que também é santo, que é o amor de Deus, você não conhece a Deus. Você coloca a sua adoração acima de Deus. Você coloca a sua adoração humana acima do Senhor. Vocês colocam seus próprios mandamentos acima da lei de Deus. E a semelhança entre você e esses fariseus não há diferença nenhuma. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Jesus vai dizer: não é o que vocês comem, como aqueles fariseus estavam dizendo que se não lavar a mão que vai contaminar. Não é isso que contamina. O que contamina são as palavras que saem do seu coração. São o que sai do seu coração que contamina. Não é o que entra pela boca. Isso não vai contaminar. São as palavras que saem da sua boca que contamina. Não é o que entra. As palavras que procedem do seu coração e saem pela sua boca que contamina. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Os discípulos vão olhar para Cristo e vão dizer: Senhor, você sabe com que as palavras que acabou de dizer ofendeu aqueles homens religiosos, aqueles fariseus? Mas Jesus vai olhar para aqueles homens e vão dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Olha que palavras que devem gerar temor em nosso coração, temor em nossa alma. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. E eu digo, meus irmãos, como tem estado o seu coração? Pois Cristo está dizendo que toda planta que não pertence a Deus será arrancado pela raiz. Você que professa a Deus com os lábios, mas desonra com o seu coração, com mesmo o seu corpo, se você professa a fé, há algo de errado aí. Há algo muito errado. E o Senhor, para aquele que vive desta forma, será como uma planta arrancada pela raiz. E isso não é de gerar temor em nosso coração e fazer com que nós viemos se arrepender dos nossos pecados? Deve gerar temor ao nosso coração, quebrantamento e arrependimento diante dessa mensagem santa. Mensagens como essa, mensagens mensagens de quebrantamento, de arrependimento, sobre a justiça, sobre a ira de Deus, têm sido deixadas de ser falada. E igrejas que se dizem cristãs, do cristianismo em geral, se omite essa parte de Deus, está sendo como esses fariseus, que eles omitiam a maior parte das escrituras, da Torá. Eles omitiam. Omissão é pecado. O pregador, ele deve pregar a palavra de Deus. Deve pregar sobre a justiça, sobre a ira de Deus.
sobre o ímpio, sobre aqueles que não se arrependem. Essa é a mensagem que deve ser pregada. E essas mensagens como essa, sobre pureza interior e sobre mostrando, até de certa forma, sobre o castigo de Deus sobre aqueles que têm um ídolo e se colocam as suas ideologias acima de Deus, tem se deixado de ser pregada nas igrejas atualmente. Homens que se dizem ser devotos têm deixado de lado. Por isso é uma igreja herege. Né? A maior parte das igrejas que se dizem cristãs é heresia. Que se denominam pertencer ao cristianismo, estão completamente longe do cristianismo, de Cristo. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Aqueles fariseus eram cegos pela sua religiosidade e pela sua pecaminosidade, pois eram pecadores e não se arrependeram, guiando outras pessoas que também eram cegas, não tinham conhecimento sobre Deus, não buscavam de certa forma conhecer sobre Deus, estavam um guiando o outro. E qual que é o destino desses dois? É cair, não é? Se nós colocamos uma venda em duas pessoas que estão andando lado a lado com o braço dado, se elas trupicar, elas não vão cair? Cristo quis fazer essa simbologia, que eram dois homens, um diziam ser líder religioso, e o outro não conhecendo a Deus. Se esses homens tropeçassem, cairiam numa vala. Então o apóstolo Pedro vai abordar a Cristo e vai dizer: Senhor, explique-nos a parábola do que as pessoas que não são contaminadas pelo que comem. E Cristo vai dizer a Pedro e os seus discípulos, que também deviam ter perguntado isso a Cristo, o que ele vai dizer? Vocês ainda não entendem? Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. O que ele estava dizendo? Tudo que vocês comem, tudo que nós comemos, né, irmãos? Entra pela boca, desce e vai para o intestino, e ali ocorre o processo de digestão do alimento, e depois ele é expelido fora. E Cristo está dizendo: tudo que come, tudo que passa pelo estômago e vai para o esgoto, vai para o esgoto. Mas as palavras, irmãos, as palavras que vêm do coração, é isso que os contamina. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Você já tem parado para pensar as palavras que saem da sua boca? Você já tem medido as palavras que você usa para se dirigir a outra pessoa? Você já tem usado as suas palavras para se dirigir a uma pessoa que não conhece a Cristo? Você tem tido um comportamento com sua boca diante da palavra de Deus? Diante das pessoas? Diante do mundo? Você tem sido testemunho vivo? Como tem sido o nosso linguajar? Até mesmo se aplica aqui. As palavras que vêm do coração, é isso que os contamina. As palavras que vêm do coração que contamina. E eu faço uma analogia. As palavras que têm saído do nosso coração têm sido sobre Cristo? Têm sido sobre o Evangelho? Sobre Deus? Tem sido sobre isso? Sobre essa graça maravilhosa? É isso que o cristão deve falar. Ele deve pregar sobre Cristo. Falar sobre Cristo. A sua boca do cristão deve falar sobre o céu, sobre as bem-aventuranças. Mas se você professa fé em Cristo e fala um palavreado imundo, sujo, se você faz piadinhas imorais, que é bastante comum nesses dias, piadas nojentas, é as palavras que saem do seu coração que contamina. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. As palavras que saem do coração, as palavras que professam na sua boca, envolvendo tantos pecados: adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, que Deus abomina o pecado, Deus abomina o mentiroso.
Deus abomina aquele que vive na prática da pornografia, da sexualidade. Ele abomina aqueles que são caluniadores. Todos esses homens, o ímpio que vive debaixo das rédeas do pecado, é abominável para Deus. E tem pessoas que não entendem isso. E ficam achando que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo. E não conhecem verdadeiramente o Deus Santo. São essas coisas que contaminam o coração. São essas palavras, essa sujeira que sai do seu coração que contamina. Não é o que você come. E Cristo quis dizer a esses homens, aos seus discípulos, e aqueles homens que estavam ali ao seu redor, essa mesma coisa. E eu pergunto aos irmãos, indago essa pergunta novamente. Quais são as palavras que têm saído do seu coração? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Tem sido palavras de edificação? Você tem falado sobre a Bíblia? Sobre Cristo? Sobre Deus? Que essa pergunta, irmãos, venha refletir na nossa vida nessa semana. E que o nosso coração venha esperar somente em Cristo. E que nós venhamos meditar e medir até mesmo as palavras que saem da nossa boca. E que nós venhamos nos santificar a cada dia mais. E venhamos buscar o arrependimento no Senhor. E nós venhamos buscar o Senhor a cada dia, em oração e em devoção. Que os irmãos tenham uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Que os irmãos fiquem com Deus. Deus abençoe.